Alô, alô, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Tá começando agora o seu saldo do dia 28 de julho de 2020, em que o Ibovespa caiu 0,35% e o dólar comercial caiu 0,2% aqui no Brasil. O Ibovespa ainda se mantendo na faixa dos 104 mil pontos, enquanto o dólar se manteve na faixa dos R$ 5,15. Como é que isso foi construído? Aqui no Brasil sai um número do CAGED animador. Era esperado pelo mercado o fechamento de quase 200 mil vagas de emprego com carteira assinada no Brasil no mês de junho. Mas veio um fechamento de pouco mais de 10, quase 11 mil vagas de emprego aqui no Brasil, o que ajudou a diminuir a baixa do Ibovespa. O Ibovespa chegou até apontar para cima ao longo do dia, mas acabou acompanhando o clima de cautela lá em Nova York. Como você sabe, a correlação do Ibovespa com os índices em Nova York segue fortíssima. Por lá, tem toda uma cautela envolvendo um plano de novos estímulos dos Estados Unidos à economia, um plano que está em discussão no Congresso. A informação mais atualizada é que os senadores americanos republicanos ligados ao presidente Donald Trump estão planejando enviar um projeto com mais cheques para serem entregues para os cidadãos americanos, um cheque que seria de $1.200. Também estão previstos novos programas de ajuda a pequenas empresas e alguns outros meios de estímulos, como, por exemplo, incrementar o seguro-desemprego nos Estados Unidos, que o mercado tem acompanhado. Aliás, nessa quinta-feira saem mais dados semanais sobre pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. O mercado vem acompanhando esse indicador como um termômetro muito importante e da economia americana e também dos passos do Banco Central dos Estados Unidos, que lá, ao contrário do Brasil e da grande maioria dos bancos centrais do mundo, não se preocupa só com a inflação, mas também com a geração de empregos. Tem meta de desemprego para entregar no final do ano. O que acontece? Desde o começo da crise, os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos semanalmente se mantêm acima da casa do 1 milhão. Não há perspectivas num futuro médio prazo aí, de que isso mude muito. Pelo contrário, tem um temor no mercado de que a rápida retomada dos Estados Unidos no segundo trimestre seja frustrada a partir já desse trimestre e ao longo do semestre. Não que não venha uma retomada, mas que ao menos a velocidade seja muito inferior à que tem sido, porque os Estados Unidos conseguiram acelerar muito à frente dos outros países, à frente até da China não, né? A China é uma coisa à parte, mas à frente, sobretudo, dos países europeus, porque relaxou mais rapidamente medidas de quarentena e tudo mais, e a atividade econômica pôde ser retomada. Mas você está acompanhando o noticiário todo dia, os recordes sucessivos da pandemia, que vem também nos Estados Unidos, obrigando a mais de 1/5 dos estados por lá a retomarem medidas de quarentena. Dessa retomada de medidas de quarentena, espera-se uma menor velocidade de retomada da economia americana pelos próximos meses. E isso ajuda você a entender outro indicador importante no nosso saldo do dia, que é o ouro nos Estados Unidos, que segue escalando dia após dia. Um novo recorde, já ultrapassou nesses últimos pregões a barreira de $1.900 por onça Troy, que é uma medida de unidade usada para o ouro, que equivale ali pouco mais que 31 gramas. Esse recorde ficou para trás e a próxima barreira dos $2.000 tem muito banco apostando que já fica para trás também, com o investidor olhando com menos carinho para o dólar. Por quê? Os Estados Unidos, com tantos estímulos assim, de um lado coloca um monte de dólar no mercado que cedo ou tarde, cresce pelo menos a aceitação dessa tese, pode se transformar essa injeção de dólares em inflação, né? Bastante dinheiro no mercado, o poder de compra desse dinheiro sendo pulverizado, joga contra o dólar. As perspectivas
já empurrando o dólar em outras moedas para baixo aqui no Brasil. Isso tem acontecido também, como você está acompanhando no valorinvest.com nos últimos dias. Por outro lado, esses gastos dos Estados Unidos, que foram anunciados, que vêm sendo falados em discussão no Congresso americano, podem colocar ainda mais pressão no endividamento do governo americano. Tem uma eleição aí pela frente, os senadores republicanos devem estar colocando isso na conta para estimular a economia, já pensando também no cálculo eleitoral que vai seguir até os próximos meses, escalando até novembro, que é quando acontece a eleição para a Casa Branca. O dólar nesse meio tempo está perdendo força, o ouro ganhando força. Amanhã te convido a ler no valorinvest.com como é que está o mercado aqui no Brasil. Não vou te dar spoiler do número, mas é na casa dos 3 dígitos o salto do mercado de compra e venda de ouro aqui no Brasil. Amanhã você confere no valorinvest.com. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do site, fico por aqui e, como sempre, te convido a curtir as coisas aí que você está ouvindo. Está ouvindo aonde? Está vendo aonde? Está no Spotify? Está no YouTube? Está no Instagram? Segue aí para não perder nenhum saldo do dia do valorinvest.com. Amanhã eu volto.